Seja muito bem-vindo, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Canal Valor. Meu nome é Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a última parte do Jira Portfólio, também chamado de Advanced Roadmaps. Então nós vamos ver algumas características mais poderosas ainda daquelas que nós já vimos em aulas anteriores. Tá bom? Nós vamos fazer uma breve recapitulação de 2, 3 minutos sobre aquilo que nós já vimos anteriormente. E aí vamos entrar em conteúdo novo a partir de agora. Conforme está dando para você perceber, o Jira Portfólio, ou Advanced Roadmap, é um add-on poderosíssimo do Jira, que te dá recursos para que você possa fazer gestão entre times de maneira fantástica, Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora bloquear aqui, para a gente manter foco, o nosso chat, e eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Compartilhando a tela. Prontinho. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês estão vendo aqui é a minha tela. Vou só dar um salve aqui, né? Um salvar aqui em algumas coisas que eu fiz. Muito bom. O que nós temos aqui? Só para a gente relembrar. Nós temos aqui, conforme vocês vão ver, 2 projetos. Lembra disso, né? Essa é a aula de número 3. Última parte que a gente vai falar sobre add-on. Esse add-on tão poderoso chamado Advanced Roadmap. Nós criamos 2 projetos. Um projeto que trata do front-end, o projeto que trata do back-end. Por que isso aqui é incrível? Porque a realidade mostra que no dia a dia nós vamos ter mais de um time trabalhando em um mesmo produto. E aí, como é que a gente faz a gestão disso? Como é que a gente faz a gestão, por exemplo, como é que a gente coordena o trabalho, que isso é gestão, né? Como é que a gente organiza e coordena o trabalho de mais de um time para que ambos possam fazer a integração das suas entregas e para que a gente possa coordenar a liberação das releases. E é claro, quando a gente faz a coordenação, o que a gente está falando, né? A gente está falando de olhar para cada um dos times, verificar quando que cada time tem planejado as suas sprints, as suas releases, e quando que a gente vai conseguir coordenar a integração entre essas releases e criar uma release única, pública para o cliente. Então, tudo isso está dentro desse assunto chamado portfólio. Então, nós temos aqui esse add-on, nós temos aqui dentro desse add-on que eu estou mostrando para você esses 2 projetos, o front e o back, somente para mostrar para você 2 times, 2 projetos, cada projeto tem o seu time, trabalhando para fornecer um produto único. Eu não estou dizendo aqui que a organização de um time, dividir ele em back, em front, seja a melhor forma de organizar times. Existem diversas questões que nós precisamos considerar e eu não estou levando em consideração aqui. Aqui, apenas para exemplo didático, eu criei esses 2 times apenas para nós termos, para que fique fácil você perceber aqui esses 2 times. Tá bom? Então vamos lá. O que nós já vimos até hoje? Se eu for clicar aqui, né, nós criamos um plano para o produto X. Está aqui. Está aqui o plano para o produto X. Então, repara o seguinte, nós temos aqui, conforme nós vimos, todo o backlog que nós temos aqui para entregar esse projeto. Então, nós temos aqui, olha, tudo que é PFE, projeto front-end, e o PBE é o projeto back-end. Então, nós temos os épicos, todos os itens aqui estão organizados dentro de épicos. Eu recomendo que, quando você for utilizar o Jira, você sempre trabalhe com o conceito de épicos. Por quê?
o Jira, né, ele olha o épico como se fosse um grande container. Tá? Eu não estou preocupado com a definição de épico aqui que você utiliza no dia a dia. Tá? Eu estou trabalhando aqui com o conceito de épico do Jira. Então é muito importante porque o que você vai reparar? Muitas vezes, né, isso eu estava até conversando ontem com um profissional, e muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil usar o Jira. É só você criar um ambiente no Jira e sair usando. Não é assim que você deve trabalhar. O Jira, como qualquer outra ferramenta, ele necessita que você entenda os conceitos, porque senão você vai vir para a ferramenta e vai fazer um mau uso dela. Se você não sabe o que é um épico, o que é uma história, se você não sabe o conceito de projeto, produto de software aqui para o Jira, você vai utilizar a ferramenta de uma maneira muito ruim. E mais, muitas ferramentas implementam o mesmo artefato de maneiras diferentes. Então, aí sim, você precisa conhecer em profundidade como que essas ferramentas tratam disso. Tá bom? Então, um exemplo disso é o épico. O épico, ele é visto aqui como um container. Então, é exatamente isso, uma grande gaveta que você coloca dentro alguma coisa, que no nosso caso aqui são as histórias. Tá? Então, se eu clicar aqui no épico 1, nós temos lá, história 1, 2, 3. Então, eu já fiz aqui, conforme você viu na aula 2, o autoagendar. Ó, eu cliquei aqui no autoagendar. Então, esse autoagendar, o que ele faz? Ele vasculha, ele verifica todos os itens que eu tenho aqui para o meu plano. E ele faz uma projeção. Com base em quê, Marcelo? Com base na capacidade do meu time de story points ou horas. No caso aqui eu configurei para story points. Ele utiliza também uma definição de início e fim da minha release, que eu defini lá no meu backlog de cada projeto, e assim por diante. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Todo esse agendar aqui, autoagendar, que na verdade antigamente era chamado de calcular, tá? Ele utiliza todas essas variáveis. Então, nós vimos, por exemplo, na aula passada, aqui em equipes, ó, eu tenho duas equipes, tá? Poderia ter mais, tá aqui, criar equipe. Eu tenho a equipe do projeto front, eu tenho a equipe do projeto back. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu botei que a velocidade do projeto front é de 5 pontos e de que a do back-end é também de 5 pontos. Só que o back-end, desculpa, o front está trabalhando com sprint de 1 semana, enquanto o back está trabalhando com sprint de 2 semanas. Tá certo? Ah, mas Marcelo, significa isso que o time de back tem menor capacidade do que o projeto, o time do front, porque aqui é 2 semanas, aqui é 1 semana. Isso a gente não faz isso dessa maneira. Tá? Lembra muito bem que dentro do ágil, né? Até a gente não está nem falando do ágil, mas se você for parar para perceber, você não consegue comparar esse desempenho de 2 times apenas comparando a quantidade de story points. Por que não, Marcelo? São projetos diferentes, são produtos diferentes, são times diferentes. Então não tem como você comparar um time com o outro. O que você pode fazer é comparar o desempenho daquele time com ele mesmo, ao longo do tempo. É isso que funciona. Tá certo? Muito bom. Então tá, aí a gente viu isso, tá? Então, depois, nós também vimos o seguinte, nós temos releases. Então, por exemplo, para o projeto front, nós temos a release 1, release 2, e para o back também temos a release 1 e a release 2. E aí a gente fez algo muito importante, que foi criar uma versão entre projetos. Então, você pode ter versões entre o back. Desculpa, você pode ter as versões de cada projeto, mas eu criei aqui uma release chamada Release 1, usuário final, que é aquela release que eu vou liberar para o público, para o meu cliente, para o meu usuário. Então eu criei, que é o que o Jira aqui, o Advanced Roadmap, chama de versão entre projetos. Tá aqui. Eu estou on track,
significa que eu estou no prazo, eu estou rodando, eu estou ali no tempo. Eu tenho uma previsão aqui de lançamento, né, de 25 de junho, tem 2 versões de projeto e por aí vai. Então, se eu olhar aqui em roteiro, ó, se eu olhar aqui em roteiro, eu tenho essas bolinhas verdes. O que são essas bolinhas verdes? Essas bolinhas verdes, elas são sinalizações de como que anda as minhas releases. Então, por exemplo, tá aqui, ó, release 1 do front, do back, e eu tenho a release 1 entre projeto que é composto do quê? Que é composto da release 1 do front, que é composto da release 1 do back. Pronto, é isso. Foi isso que nós vimos na aula passada. Tá bom? Foi isso que nós vimos na aula passada. Então, hoje, a gente vai começar a ver alguns elementos a mais. O que eu fiz aqui para vocês entenderem, tá? O que eu fiz aqui? Eu comecei a mexer muito no meu plano aqui, e você vai ver aqui que... Olha que interessante. Você vai ver aqui que o Advanced Roadmap, ele começa a te sinalizar algumas inconsistências. Sabe aquelas inconsistências que vão acontecer no dia a dia, como, por exemplo, alguém estabelecer que uma determinada história precisa iniciar na data tal. E aí, talvez ninguém naquele momento se aperceba de que colocar aquela história para começar daqui a 10 dias vai impactar diretamente na entrega da release. Às vezes isso é difícil de visualizar. Com o Advanced Roadmap, isso fica bem fácil de utilizar. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulo amarelo com ponto de exclamação, onde eu tenho as notificações do Advanced Roadmap dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa aqui que está errada e que você precisa ficar atento. Então aqui no caso é data de início e término do item definida para depois do fim do prazo. Opa! Isso aqui tem que ligar um alerta vermelho. Então tá aqui, ó. Uma ou ambas as datas de início e término para este item estão definidas para depois do fim do prazo. Atualize o fim do prazo ou defina as datas previstas para até a data do fim do prazo. Então, olha que interessante. A gente pode botar aqui, hoje a gente vai ver isso, a gente vai ver, eu quero começar, esse item só pode começar a partir dessa data, então a gente vai ver como que a gente pode definir isso. Mas isso vai impactar no dia a dia. Então, eu já deixei aqui esse meu projeto aqui preparado para mostrar para você que o Jira Advanced Roadmap, ele sinaliza essas inconsistências. E uma dessas inconsistências é justamente essa aqui, ó, que você tem essas datas. Tem mais. Você quer ver um exemplo? Vamos supor isso aqui, ó. Vamos pegar aqui a história. Vamos pegar aqui a história de número... Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que ela tem... Eu vou... Uma coisa... Antes de eu mostrar, eu vou mostrar aqui esses 3 pontinhos. Aqui tem uma coisa muito interessante. Olha só que bacana. Eu posso botar aqui, eu posso configurar as colunas que eu quero ver aqui no meu plano, tá? Então, uma dessas colunas que eu vou botar são a quantidade de pontos de história. Tá vendo aqui? Todas elas, história 1, 2, 3, tem 3 pontos. 3 pontos de história. Tá aqui, ó, 3 pontos de história. Tanto é que você vê que elas estão encadeadinhas, tá? Por que elas estão encadeadinhas? Por que elas não estão sendo feitas em paralelo? Porque, vamos lá, vou voltar aqui. No projeto do front, eu determinei que o time trabalha, olha que interessante, o time trabalha numa sprint de 1 semana e só consegue entregar 5 pontos. Então não dá para entregar numa sprint 2 histórias, porque estoura, né? Estoura o tamanho ali. Então, vamos lá, roteiro, né? Aqui sim, a gente tem 3, 3, 3. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou transformar essa daqui de 3, eu vou botar essa história aqui em 2, tá? Aí eu vou recalcular, que aqui é o autoagendar, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos ver se ele vai sinalizar alguma coisa aqui para mim. Opa, ele sinalizou. Ele até colocou em amarelo. Tá reparando aqui que ele deu um destaque muito grande a isso aqui? Olha o que acontece aqui.
é necessário mais de um sprint para concluir este item. Divida a sua história para que a estimativa seja reduzida ou reduza o escopo da sprint até que este item se ajuste ao sprint. Em seguida, recalcule o plano. Uma das coisas que mais acontecem no nosso dia a dia é quando o time puxa uma história grande. E aí, o que acontece com essa história grande? Essa história grande, ela é puxada e aí as pessoas não se apercebem que, por exemplo, a nossa capacidade é de 5 story points, 5 pontos de história, mas a gente está puxando uma história de 8. Não vai dar. E muitas vezes o time só descobre que não consegue entregar depois do primeiro, depois do segundo dia. Então, olha o que está sinalizando aqui o Advanced Roadmap. Ele está dizendo, olha, tem uma história que não consegue ser feita em uma única sprint, ou um sprint. Tá? Aqui está usando o masculino. Eu geralmente utilizo no feminino. Eu confesso para você que hora eu uso um, hora eu uso o outro, tá? Então, o que o time tem que fazer? Tem que pegar essa história, ok? Tem que pegar essa história, eu vou clicar aqui nessa história, e essa história vai precisar ser decomposta, fatiada. Então, o time vai voltar no backlog e vai fazer o quê? Vai decompor essa história 2 em outras 2 histórias. Não tem problema. Pode ser até que isso aqui sinalize a necessidade desse trabalho ser feito o quê? Antes do planejamento. Talvez essa história 2 aqui, eu não me recordo, eu posso olhar aqui, deixa eu ver aqui. Sprint ativo. Não, backlog, né? Deixa eu ver se ela já está num sprint ativo. Não, olha, que bom. Ela ainda não está nem no sprint ativo. Agora, imagina se ela estivesse, ela ainda está no backlog, né? Imagina se ela estivesse já aqui, ó. Ó, imagina se ela já estivesse aqui. Aí, olha o que aconteceria, né? O que aconteceria? Nesse caso, a gente teria uma história de 8 pontos, que já foi puxada, certo? Que já foi puxada e que está aqui, ó. Olha o problema aqui. Eu vou recalcular de novo aqui, tá? Essa descrição autoagendar, ela é muito ruim, tá? Eu prefiro a definição antiga do recalcular. Tá aqui, ó. Ó, essa história precisa ser decomposta, ela precisa ser fatiada. E o ponto de interrogação, o ponto vermelhinho tá aqui, olha. Ou seja, ele está sinalizando que existe um problema na release 2. Tem um problema na release 2, justamente porque ela vai ser impactada por essa história que eu mexi aqui. Então, eu vou desfazer essa alteração, eu vou voltar isso aqui para 3, tá? Vou recalcular e vai sumir aqui o problema. Pronto, o problema sumiu aqui. O que eu te mostrei? Por que eu te mostrei esses 2 problemas? Porque eu quis te mostrar o poder que o Advanced Roadmap te dá de visualizar problemas com relação a prazo, com relação à capacidade do time, que muitas das vezes, sem uma ferramenta como essa, você precisaria ficar fazendo cálculo na mão, você precisaria ficar olhando para o board e fazer ali uma planilha Excel. Então, com o Jira Advanced Roadmap, você consegue se antever aos problemas, como você acabou de ver aqui. Você viu problema sobre datas, nós vimos problemas aqui sobre uma história que ultrapassa a capacidade do time em uma sprint. Tá certo? Então, isso aqui já te dá um poder violento para você trabalhar aqui com o Jira Advanced Roadmap. Tá bom? Pode parecer uma coisa muito simples, mas na prática, quem sabe, quem utiliza Scrum no dia a dia, ou então o método Kanban, sabe muito bem que essa questão de previsibilidade ela é muito sensível no dia a dia. E você ter essa visualização fácil, rápida, pontual, olha, é muito importante. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, outro item importante.
Você está vendo o seguinte, né? Você está vendo aqui, olha, época 1, 2, 3, 4, época 1B, que é do back, né? 2, 3, 4. O que está acontecendo, né? Primeiro, repara que você tem uma interrogação aqui, né? Um triângulo amarelo com interrogação, então ainda tem alguns problemas que eu preciso resolver, tá certo? Que precisam ser resolvidos. Eu não vou fazer isso aqui agora. Isso aqui foi de propósito criado para que eu pudesse te mostrar nessa aula. Mas o que eu vou fazer agora? O que eu quero te mostrar? Nós vimos na aula anterior que faz muita diferença a ordem em que esse item está aqui. Então, por exemplo, esse item está aqui, esse item história 1 está aqui, por exemplo, significa que ela começa a ser trabalhada pelo time. Então lembra, né? A capacidade do time é de 5 histórias semanais, por isso que está bem aqui, ó. Primeiro vai essa, depois aquela ali. Agora, se eu pego essa história e boto ela como terceira prioridade, né? Prioridade de ordem 3, e fizer aqui o recalcular, né? Ele já mexe aqui. Tá? Ele já mexe aqui. Por que ele botou aqui e não botou depois essa daqui, né? Por que vem essa, depois essa? Porque eu botei aqui uma data aqui de início que eu quero e eu também já tenho um item que já está em progresso, tá? Então isso mexe com a previsibilidade aqui, com o cálculo de previsibilidade. Então, olha que interessante. O que a gente fez aqui? Opa, mexi aqui. O que a gente fez aqui? O que é importante você entender aqui, né? O que é importante? É o seguinte, né? Sempre que você... isso aqui, a ordem desses itens, história 2, 3 e 1, você já sabe desde a aula passada que quanto mais para o topo, maior prioridade tem. Quanto mais para baixo, menor prioridade tem. O que isso significa? Significa que a ordem dos itens aqui deve justamente refletir a prioridade dos itens no backlog do produto. Mais uma vez eu vou repetir isso. A ordem desses itens aqui deve refletir a ordem desses itens no backlog. Então, se está lá no teu backlog que o item 2, melhor, que a história 2, ela é mais prioritária que a história 3, que é mais prioritária que a história 1, é assim que eu devo ordenar no meu Jira Advanced Roadmap. Por que, Marcelo? Porque é assim que quando eu clicar aqui no meu recalcular, ele vai fazer o cálculo considerando, além da capacidade do time, além das datas que eu colocar aqui, ele também vai considerar o quê? A ordem de prioridade de implementação. Então você pode olhar essa ordem desses itens como a ordem de prioridade de implementação ou de valor. Então, essa ordem desses itens, ela deve refletir aqui nesse plano a priorização que é feita no backlog. Caso você tenha uma priorização no backlog e aqui você tem outra ordem, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma projeção errada do teu produto, tá? Então aqui você tem que sincronizar isso, muito importante, tá bom? Outro ponto importante aqui, nessa aula de hoje, que eu quero mostrar para você, é que, vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer que a história 3, deixa eu voltar aqui essa ordem, né? História 1, 2 e 3, mas vamos dizer que essa história 2 aqui, eu só possa começar ela, né? Ele calculou aqui, né? Deixa eu calcular aqui, deixa eu fazer isso aqui, só para ele dar uma acertada de novo. Pronto, vou aceitar aqui as modificações. Pronto. O que acontece aqui, né? Ele está dizendo que ele vai colocar, olha, a história 1, olha que interessante, a história 1, eu vou fazer também uma outra modificação aqui, tá? Essa configuração aqui de 5 pontos não tá legal. Eu vou botar aqui que são 10 pontos numa sprint semanal de 2 semanas, tá? Vou voltar aqui, vou recalcular para que a gente possa ter aqui um cenário melhor. Pronto, olha que interessante, tá? Então,
Como nós temos 3 histórias, desculpa, 3 pontos de história para cada história, então elas são feitas naquele mesmo período, né? Não precisa uma acabar para depois a outra. Por quê? Porque eu redimensionei a capacidade do meu time, eu descobri que meu time não entrega só 5 pontos por semana. O meu time, na verdade, ele entrega muito mais do que isso. Foi o que eu fiz agora, tá bom? Mas vamos supor o seguinte, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Vamos supor, isso aqui acontece muito no dia a dia. Vamos supor que eu tenho uma história, e essa história, ela por algum motivo técnico, tá? Exemplo, por algum motivo técnico, essa história 2 aqui, essa história aqui, ela só pode iniciar, ela não pode começar no dia 27. Ela só pode começar no dia 29 de julho. Vamos supor que ela utiliza aqui uma tecnologia que o meu desenvolvedor só vai chegar de férias no dia 29 de julho, de junho. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui, eu vou tirar os pontos de história só para dar uma economizada aqui na tela, e eu vou trazer para cá um campo, que é esse aqui, ó. Cadê? Progresso, responsável. Eu tenho aqui, ó, uma data, que é esse aqui, ó, que é uma coluna muito importante, que agora ela sumiu aqui. Ah, tá aqui, ó. Início-alvo. O que é o início-alvo? Eu vou até fazer uma coisa melhor. Cadê? Eu vou botar, ó, aqui a gente configura até a ordem, tá? Eu vou botar início-alvo como a primeira coluna. O que é o início-alvo? O início-alvo, como eu não preenchi aqui, o que isso aqui significa? Significa que essa história 2, tá? Ela vai começar quando ele recalcular. Então, vamos supor que é dia 29. Eu vou clicar aqui e ela só vai poder começar no dia 29. Né? Inclusive, dia 29 é segunda-feira. Então, o que eu estou dizendo com essa informação chamada início-alvo? Tá? O que é isso? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo que isso vai acontecer no teu dia a dia. Eu estou definindo que essa história 2, ela deve começar, tá, no dia 29. É o desenvolvedor que está chegando de férias e que precisa trabalhar nela, porque só ele sabe utilizar aquele framework e assim por diante. Então, nesse caso, eu vou configurar essa história para trabalhar no dia 29, e aí ele vai entender isso aqui. Eu não vou mexer ainda aqui, né? Ele ainda nem configurou, teria que fazer mais umas outras coisas aqui para que ele pudesse fazer isso. Mas, repara, eu deixo aqui no dia 29, tá? E aí ele vai levar em consideração essa data. Ah, eu podia botar aqui, olha, dia 2, eu podia criar aqui algumas inconsistências, dizer, olha, só vai começar no dia 2, e aí, se isso aqui afetasse muito o meu cronograma, ele iria dizer para mim que isso aqui ia afetar. Então, é importante você saber que tem como a gente fazer isso aqui no Advanced Roadmap. Nessa coluna aqui, tem como eu determinar, tá? Que essa história só vai poder ser iniciada no dia 2 de julho, tá? Tá até aqui a informação, né? Esta alteração está salva apenas no seu plano. Revise e então salve esta alteração no Jira, né? Ela não está salva no Jira. Eu teria que fazer isso aqui, pronto, para ela salvar no Jira. Agora sim ela está salva no Jira, tá bom? Muito bom. Ó, tá dizendo aqui que tem 11 avisos. Então, isso é um recurso bem bacana, porque ele vai ajustar aqui. Quando eu fizer o meu recalcular, tá? Ele vai, então, recalcular considerando essas datas que eu coloco aqui, tá? Considerando essas datas que eu coloco aqui. Eu não vou mexer mais nisso aqui, mas é só para te mostrar o poder que isso tem. Na aula passada, na aula 2, eu te mostrei isso aqui, né? Eu te mostrei que, por exemplo, vamos supor que essa história 2, além de ter essa dependência de data em função, olha que interessante, em função, né, do desenvolvedor que só vai chegar no dia 2, eu também tenho uma dependência, embora a gente não queira que isso aconteça, mas pode acontecer. Eu disse que essa tarefa aqui,
melhor, essa história, ela está bloqueada. Ela está bloqueada pelo quem? Pela história, tá? Pela história 1. Ou seja, para poder começar ela, tá? Eu determinei aqui, ó, só depois que acabar aqui. Só depois que acabar aqui. Entendeu? Então, eu não consigo fazer isso aqui antes. Então, por isso que ela foi, olha, eu botei aqui o recalcular, eu estou aqui aceitando as alterações. Então, olha o que aconteceu, e é óbvio, né? Isso aqui vai afetar a minha data de liberação, a minha data da release. Tá certo? Então, eu botei aqui essa dependência. Então, eu posso criar uma dependência por data, eu posso criar uma dependência por história, ou seja, essa história de número 2 só pode ser feita depois da história de número 1. Algo muito importante aqui. Isso aqui eu já tinha mostrado na aula 2, mas tem algo que eu quero te mostrar aqui muito importante. Imagina o seguinte, que é uma coisa que pode acontecer. Essa história 3, ela só vai começar, não é quando a história 2 finalizar, mas é quando um item do outro projeto também finalizar. É quando a gente começa a trabalhar a interdependência entre times. Então, por exemplo, cadê? Por exemplo, aqui, eu vou dizer que a história 1, tá? Essa história aqui, de número 3, né? Essa história 3 do front só vai poder começar depois que a história 1 do back finalizar. Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, eu vou dar OK, tá? Já botei aqui, então, a minha dependência, e óbvio, né? Posso botar outras dependências, isso aqui é muito importante. Eu vou aqui reagendar, ele vai então levar em consideração nisso aqui, já mexeu aqui, olha, tá aqui, ó. Olha para onde ele jogou a história 3. Olha para onde ele jogou a história 3. Ele jogou lá para frente. Por quê? Para 8 de agosto, por causa justamente dessa história aqui, ó. Acho que essa daqui, ó, 1B, ó. Tá aqui, 1B, tá? Por causa dessa história. Tem outras questões aqui. Então, olha que interessante. Você pode trabalhar no Jira Advanced Roadmap com dependências intraprojeto e interprojetos. Muito poderoso. E você consegue administrar tudo isso numa única tela. Eu vou salvar aqui, tá? Isso aqui é o nosso projeto aqui, exemplo. Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Aí você vai falar assim, tá, Marcelo, gostei. Deixa eu salvar aqui, né? Efetivar essas alterações. Eu gostei, achei muito poderoso, mas eu gostaria de ir além. Eu gostaria, Marcelo, de fazer o seguinte. Eu gostaria de olhar esse cenário aqui que eu tenho, que é o meu cenário mais provável, e eu gostaria de fazer o seguinte. Eu gostaria de ver um outro cenário onde eu não tenho essas dependências. Muito bom. Então eu vou te mostrar agora um outro recurso fantástico do Jira Advanced Roadmap, que é justamente a criação de cenários. Criação de cenários. Cara, isso aqui é fantástico. Por quê? Eu tenho esse cenário 1 aqui, tá? Você tá vendo que não tem opção aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui não tá falando nada de cenário. Por quê? Porque o cenário, a utilização de cenários não tá habilitada aqui. Vamos habilitar? Vou clicar aqui, configurar, e aqui embaixo, ó, dentro das configurações desse meu plano do Advanced Roadmap, eu tenho aqui dentro de avançado, cenários. Experimente com diferentes versões do seu plano. O que é um cenário? É uma cópia daquele meu plano. Então eu vou poder ter várias cópias do meu plano. Olha só que interessante. Eu, além de poder controlar o trabalho entre times, controlar as intra e interdependências, fazer projeção de data, controlar, acompanhar o meu time,
eu vou poder também aqui, ter visualizações de cenário. Então, eu vou ativar aqui o cenário. Então, olha só, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, olha, alterações que ainda não foram salvas vão estar neste cenário. Você também pode criar cenários adicionais a qualquer momento. Eu estou habilitando cenários, ele está dizendo, olha, eu tenho o cenário inicial. E ele vai receber esse título, Initial Cenário. Tá? Eu vou botar aqui, esse aqui é o meu cenário principal. Criar. Prontinho. Criei o cenário principal e já habilitei essa funcionalidade. Eu vou voltar para cá. Prontinho, tá? Olha essa opção aqui que eu tenho aqui. Olha que legal. Olha que interessante isso. Pronto. Então, do lado do meu produto X, eu tenho ali o cenário principal. O que eu vou fazer? Eu posso agora criar N cenários para que eu possa fazer projeções, como, por exemplo, imagina, Marcelo, que eu traga mais gente. Ah, Marcelo, eu sei que 9 mulheres não conseguem parir um filho em um mês. Não dá, né? 9 mulheres não conseguem parir uma criança em um mês. Então não adianta ficar só trazendo mais gente. Eu sei, sem dúvida. Mas se a gente treinar o time e se a gente puder olhar para essas pessoas e trazer mais um cara mais maduro, der treinamento para as pessoas, às vezes trazer, sim, uma pessoa a mais vai fazer diferença. Talvez, por exemplo, num outro cenário, a gente poderia excluir umas certas histórias. Como que a gente poderia, então, visualizar isso? É simples, criar cenário. Então, eu vou botar aqui, ó, cenário, por exemplo, somente release, somente histórias, vamos dizer assim, histórias de front e do back da release 1. Por exemplo, eu quero fazer só uma projeção. E aí, ele vai copiar tudo isso de quem? Do meu cenário principal. Então, eu vou criar. Prontinho. Ele fez uma cópia idêntica, fiel. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó, fazer o quê? Toda a minha modificação, só que aí eu posso criar ou trabalhar com cenários. Olha que fantástico isso aqui. Eu posso trabalhar com diferentes cenários. Eu vou manter o meu cenário principal, tá? E eu vou manter agora, e eu vou trabalhar com essa projeção aqui, que é uma cópia. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, sei lá, por exemplo, deixa eu remover isso aqui do plano, tá? Ó, vou remover o Épico 2, tá? Dessa daqui. Deixa eu ver no cenário principal. Vamos ver se ele vai remover. Tá aqui. No cenário principal, o Épico 2 continua. Nesse cenário aqui, que eu estou fazendo um teste, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui, ó. Pronto, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer aqui uma projeção. Pronto, eu só quero trabalhar com o meu Épico 1. É um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo. O Épico 1 e mais isso aqui. Vamos ver quanto isso aqui daria? Bom, pronto. Eu vou aqui autoagendar. Legal. Aí eu descubro uma data de projeção disso aqui. Né? Tá aqui, eu teria uma data, né? Deixa eu fazer um ajuste. Tá aqui, ó. Dia 16 de outubro. Ah, tá. Mas vamos supor que nesse cenário aqui eu tenho um time que, em vez de entregar 10 pontos por semana, vamos entender, talvez se esse time aqui avançar para 15. O que aconteceria, hein? Roteiro, né? Deixa eu recalcular aqui. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mexer mais aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Vamos botar aqui. Vamos ser bem otimista, né? 25 pontos. E que esse cara aqui esse time aqui também aumentou muito em performance. É uma projeção que eu estou fazendo, tá? Num cenário isolado, tá certo? E pronto, eu vou aceitar aqui e vou trabalhar dessa forma, tá bom? Aí ele apontou alguns problemas. Por
quê? Porque ele herdou o quê? Ele herdou aqui, olha que interessante, ele herdou aqui algumas questões, como por exemplo, qual é o problema aqui? Data início, tal. Ele botou essas datas. Eu tenho que tirar essas datas de início que eu já tinha colocado, tá? Antes de começar essa aula, eu coloquei isso aqui só para, pronto, só para provocar alguns problemas para vocês poderem ver, mas ainda existe aqui algumas dependências, tá? Por isso que ele não vai, ó, tá aqui, tem dependência aqui, ó, é por isso, tá? Bem, eu não vou ficar aqui tentando resolver os problemas, mas já deu para dar uma ideia para você de quão poderoso é a criação de cenários. Pronto, ele até resolveu as pendências todas aqui, tá? Acabou resolvendo as pendências aqui. Então, o que a gente tem com esses cenários? O que eu ganho com isso? Eu posso ter o meu plano principal e posso trabalhar com a visualização de cenários alternativos, onde eu posso prever, tá, mas o que acontece num cenário onde, por exemplo, eu faça outsourcing, eu contrate mais um time para trabalhar naquele back, e aí eu boto a produtividade desse time talvez não muito alta, e aí eu tenho 2 times trabalhando no back, enquanto eu tenho um time trabalhando no front. O que eu ganho com isso? Quando que será que eu consigo acabar? Aí eu vou trabalhar com essa data aqui, eu não mexi com essa data aqui, né? Porque eu teria que tirar uma série de outros elementos aqui, como você está vendo aqui, né? Por exemplo, eu teria que ver o porquê desse problema, eu teria que examinar esse problema, teria que ver quantos store points a gente tem aqui. Não é o propósito dessa aula eu ficar resolvendo todos os problemas, mas já deu para te dar uma ideia de que eu posso criar N cenários, mantendo o meu cenário principal. Eu ganho com isso o quê? Maior previsibilidade. Eu consigo projetar cenários onde eu consigo olhar e pensar assim, tá, peraí. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Qual é o meu ganho? Então, tudo isso eu posso mexer nesse meu cenário. Então, por exemplo, eu posso criar aqui mais um time. Eu poderia chegar aqui e criar um time, ó, o time de outsourcing. E poderia dizer assim que ele vai trabalhar no back. E que a capacidade desse time é de 20 histórias a cada 2 semanas. Pronto, meu time out. Tá aqui, ó. Aí eu vou recalcular aqui. Pronto, ele iria fazer aqui os cálculos que ele precisa fazer e tudo mais. Aí eu teria que fazer uma designação aqui para que a gente pudesse ter a previsibilidade. Deu para perceber isso? Tá. Então, assim, o Jira Advanced Roadmap, com esse conceito de cenários, te dá todo o poder de não só ficar fazendo a gestão do que está acontecendo, mas de você visualizar cenários daquilo que pode vir a acontecer. Poderosíssimo. Por último, o que eu quero te mostrar? Eu vou voltar no cenário principal e muitas pessoas falam, mas Marcelo, cadê os relatórios que a gente tem aqui? Cadê os relatórios que a gente tem aqui e que sumiram, né? Porque antigamente no Jira Portfólio tinha aqui uma opção de relatórios. Cadê a opção de relatórios? A gente agora não tem mais esses relatórios. Tudo isso está aqui, mas a gente tem aqui, ó, visualizar configurações. Visualizar configurações. Então, por exemplo, o que eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo o épico e estou vendo as histórias. O que eu poderia visualizar aqui? Eu poderia visualizar esse trabalho e agrupar por sprint. Olha que legal. É porque a gente não tem sprints aqui definidas, tá? Eu precisaria definir, você veria tudo que seria entregue sprint por sprint. Mas o teu relatório está todo ele aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Está todo ele aqui, tá? Em visualização de configurações. Mas olha o que eu posso fazer. Eu posso ver aqui, ó, posso trabalhar numa visualização por projeto. Então tá lá, ó, projeto back-end e o projeto front. Então eu posso comparar os dois projetos. Ou eu posso aqui ter uma visualização por responsável.
por responsável. Não é o caso aqui, tá? Eu só tenho eu mesmo aqui cadastrado nessa aula para te mostrar. Ou o das releases. Essa visualização aqui ela é muito interessante, porque eu tenho a visualização das releases. Ó. Tá aqui, ó, release 2, o que, que ela tem. Aí eu consigo olhar o projeto back com front. Percebeu o poder disso aqui? Percebeu o poder disso aqui? Olha que interessante. Olha que bacana. E aí, né? Ainda uma outra última visualização é o de equipe. Então, eu posso ver o trabalho. Olha, eu tenho aqui um trabalho que não está atribuído para time algum e eu tenho aqui todo o trabalho que foi atribuído para o front e para o back. E aí eu posso fazer todo esse acompanhamento, eu posso olhar esse relatório aqui e posso chegar aqui e compartilhar isso aqui, ou eu posso pegar isso aqui, né, e exportar essa informação aqui, tá? Eu posso compartilhar isso aqui, tá certo? Então, assim, todo aquele relatório, posso cancelar os avisos, tá? É só tirar aqui, por exemplo, tá? Mas eu não quero fazer isso. Então, assim, o que a gente tem aqui com esse visualizar configurações? Não sei nem se seria o melhor nome, né? Esse visualizar configurações. Na verdade, o que nós temos aqui é consultas, né? Você configurar essas suas consultas e eu posso aqui agrupar, fazer o agrupamento, né? Na verdade, fazer um relatório diferente, por responsável, por componente, por categoria, projeto, por release, por sprint e por time. E, além de agrupar, posso botar aqui uma configuração de cor, posso botar aqui, por exemplo, se eu botar o projeto aqui, ó, pronto, trouxe aqui o projeto, eu ainda posso classificar isso aqui, padrão, data limite, início-alvo, conclusão prevista, status, start date e assim por diante. Então, o poder aqui é bastante grande para eu poder trabalhar aqui com o Jira Advanced Roadmap. Muito bom, né? Muito bom. O Advanced Roadmap ele tem todos esses recursos poderosíssimos, como eu te mostrei hoje. O que eu te mostrei na aula de hoje? Eu te mostrei a questão de que quanto mais alto o item no topo, né, mais para o topo, mais prioridade ele tem e ele deve sempre refletir a priorização do teu backlog do produto. 2, eu te mostrei também que você pode definir uma early date, né? Um início-alvo. Você pode botar um início-alvo aqui, como eu te mostrei aqui. Tá certo? Você pode botar dependências inter e intra-projetos, conforme você viu aqui. Você pode criar cenários. E eu te mostrei também os relatórios que são feitos através dessa opção chamada visualizar configurações. Bem bacana, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Cadê o chat? Vamos lá. E aí, pessoal? Chat aberto. O que vocês acharam dos recursos do Jira Advanced Roadmap? O que vocês curtiram isso aqui? Bacana, não é? É poderoso, não é? Cara, é fantástico. Agora, é por isso que a Atlassian é incrível, né? É por isso que a Atlassian incorporou esse add-on como um produto premium dela. E por isso que ela vende à parte, tá? Porque se você for olhar, quem trabalha com Jira clássico ali, que você tem ali, só olhando time a time, quando você olha isso aqui, você não quer mais trabalhar de outra forma. Então, acho que é a pergunta aqui do Renato, né? Então, isso aqui já não é mais um add-on, apesar de eu chamar de add-on, já foi um add-on, mas isso aqui foi incorporado como um serviço premium da Atlassian. Pode ser adquirido à parte. E aí, obviamente, tem um valor à parte aqui, tá? Mas a brincadeira, ela sai da brincadeira de criança e vira brincadeira de gente grande com o Jira Advanced Roadmap.
A Joyce está perguntando, posso ajustar filtros e agrupados? É possível gerar um arquivo para impressão? Pode sim, tá? Eu não mostrei aqui, mas pode sim, tá bom? Isso é bem bacana, dá para fazer isso sim, tá? Dá para você também filtrar, tá? Dá para você fazer uma série de filtros aqui, olha, eu posso fazer filtro, dá para fazer sim, tem todas as configurações aqui importantes para você fazer. Tá bom, pessoal? Muito bom? Bacana a aula de hoje? Legal? Na próxima aula, na próxima quinta, a gente vai ver a administração do Jira, tá? O Jira Administration, tá certo? Que também é bem bacana da gente entender, porque por mais que a gente não use no dia a dia, o que acontece? Por mais que a gente não use no dia a dia, é interessante saber o que está por detrás para que a gente possa exigir lá do time o que pode ser feito. Tá bom, pessoal? Gente, um grande abraço, uma boa quinta-feira para vocês e até a próxima aula, na próxima quinta-feira às 9. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.